Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, me enviaram aí um vídeo de um debate entre um católico, o Samuel Barbosa. Não conheço o Samuel, nunca vi nada sobre ele, e o tal do Lucas Manzoli, né? E o Lucas Manzoli, esse debate aí é sobre existe ou não intercessão dos santos. E o senhor Lucas Manzoli, logo aí na pergunta se existe ou não a intercessão dos santos e a abertura do debate, ele vai dizer o que é que ele vai defender aí nesse debate. E eu vou deixar ele falar, colocar aí, expor a fala dele inicial, e depois eu falo algumas coisas sobre isso aí. Esse vídeo aqui não vai ser sobre o debate, certo? O debate eu não vou querer falar sobre ele, porque até mesmo não tem como falar de um debate sobre intercessão dos santos com um mortalista, né? Manzoli acredita que a alma morre junto com o corpo, ou que o corpo, a alma, tudo é uma coisa só e morre tudo junto, né? E aí só vai voltar a existir quando Deus ressuscitar os mortos por ocasião da vinda de Jesus Cristo. Mas vamos deixar ele falar aí, e eu vou fazer aqui um desafio a esse rapaz, e eu quero que ele me prove com capítulo, livro, capítulo e versículo bíblico a morte da alma, a partir de uma pergunta que eu vou fazer, e eu quero que ele me responda. Vamos lá. Existe intercessão dos santos na Bíblia. Na verdade, não existe nem sequer uma alma que sobrevive após a morte. Então, primeiro, o Samuel teria que provar, em primeiro lugar, que existe uma alma que sobrevive após a morte. Segundo, que essa alma intercede depois da morte. Ou seja, são dois trabalhos em um, né? Por que a gente acredita que, mesmo se houvesse realmente vida após a morte, não seria possível ver intercessão dos santos no céu? Em primeiro lugar, porque eles não têm. Primeiro aqui, veja que ele já vai começar alfinetando o Samuel lá, né, o rapaz do debate, dizendo que não existe uma alma que fique viva depois da morte. Então eu quero que ele me prove que a alma morre de fato. Não com aquele texto de Ezequiel, toda alma que pecar essa morrerá. Porque quando se fala de alma na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, está se falando do ser humano, o ser humano, né? Tanto é que quando Deus cria Adão, ele cria Adão do pó da terra. Ele cria um corpo do pó da terra. Esse corpo não tem vida. Esse corpo não tem vida. Esse corpo está morto, inanimado. E Deus sopra uma alma, né? O fôlego de vida, sopra uma alma no ser humano. E ali ele se torna uma alma vivente, ou seja, um ser vivente, um ser que tem vida. Então, aquilo que é espiritual e que é imortal, que é a alma, dá vida, melhor dizendo, ao corpo. É por isso que São Tiago, falando da fé sem obra ser morta, ele vai dar o mesmo exemplo lá no finalzinho do capítulo 2, capítulo 2 da carta de São Tiago. Ele vai dizer que assim como um corpo sem alma é morto, assim também a fé sem obra é morta. Então, é duas coisas distintas. Fé é uma coisa, obra é outra coisa. Logo, corpo é uma coisa e alma é outra coisa. São distintas. Uma é espiritual e a outra é material. E isso aí, Lucas, ele junta tudo com a falácia dele. E aí, a mesma coisa ele usa para dizer que não existe intercessão dos santos, porque os santos estão todos mortos. Não tem ninguém no céu ainda. E ele diz, mesmo se tivesse alguém no céu, aí ele diz que é impossível ter intercessão dos santos, e ele vai dizer por quê. Os atributos divinos de onisciência e onipresença. Então, como é que você vai saber o que todo mundo e todas as partes do mundo estão orando para um determinado santo, né? Se ele não tem um atributo nem da onipresença para saber que todo mundo está orando em todo lugar, muito menos a onisciência, né? Para saber o que está orando até mesmo em pensamento. São atributos exclusivos da divindade, né? Ninguém que não fosse Deus seria capaz de saber, né? Além de... Isso aqui a gente já vê que é a falácia, né? A falácia do Manzoli, isso aí. Porque dizer que as pessoas, ou seja, os seres humanos, não podem participar dos atributos divinos, claro que nós não temos os atributos divinos, mas nós, como igreja, como batizados, nós participamos dos atributos divinos. Por exemplo, por que é que a Bíblia é inerrante? Por que é que a Bíblia é palavra de Deus? Se foi escrita por homens pecadores, falhos, por que é? Porque
homens falhos, pecadores, que não tinha todo o conhecimento, né? Que não tinha a presciência, que não tinha todo o poder, que não era onipotente, que não era onipresente, que não estavam em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas esses homens escreveram inspirados por Deus, ou seja, receberam, ou melhor dizendo, participaram dos atributos divinos. E participando dos atributos divinos, eles puderam escrever coisas que iam acontecer no futuro. Eles puderam escrever coisas desconhecidas aos homens, como por exemplo, o apóstolo São Paulo diz que foi arrebatado ao terceiro céu. Não sabe se no corpo ou fora do corpo, né? E aí ficaria a pergunta para Lucas. Se Paulo diz que não sabe se era no corpo ou fora do corpo, vamos dizer, se foi fora do corpo, como foi que Paulo foi lá fora do corpo? Só pode ter sido com a sua alma, né? Mas como ele diz que não sabe se é no corpo ou fora do corpo, então logo a gente não usaria esse versículo aqui para falar da alma imortal. Mas ao mesmo tempo, existem inúmeros textos que falam da alma imortal. Mas eu queria apenas dizer que São Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 13, ele vai dizer: quando vier aquilo que é perfeito, né? Quando vier a perfeição, aquilo que é imperfeito será, vamos dizer assim, que subtraído, totalmente dominado por aquilo que é perfeito. Ele vai dizer: hoje nós conhecemos em parte, e quando vier o que é perfeito, nós conheceremos como nós somos conhecidos. Ou seja, os santos que vivem depois da morte, ainda somente na alma espiritual, eles participam dos atributos divinos. Como os apóstolos participaram para escrever os evangelhos. Como os apóstolos participaram dos atributos divinos, do conhecimento, da ciência divina, para escrever, por exemplo, o livro do Apocalipse, que vai falar em uma grande quantidade de profecias. Os profetas que escreveram sobre a vinda de Jesus, eles não tinham o conhecimento, a onisciência, né, que Deus tem. Mas eles participaram dela porque Deus deu aos profetas a graça de participar dos seus atributos, de conhecer, por exemplo, o futuro. Então, essa desculpa de dizer, eles não têm os atributos. Sim, eles não têm, mas eles participam. E principalmente após morte, porque quando um homem morre, ele entra direto, a sua alma espiritual entra direto no céu, se este morreu em Cristo, na amizade com Cristo e foi salvo. Se morreu condenado, foi direto para o inferno, como é a parábola de Lázaro e do rico. Eles vão dizer, mas a parábola, não se pode fazer doutrina sobre baseado em parábolas. Que história é essa? Então a gente pega a Bíblia, as parábolas de Jesus, e joga todas fora. Porque todas as parábolas de Jesus tinham ensinamentos profundos. E os maiores ensinamentos de Jesus foram feitos através das parábolas. Mas a pergunta que fica para o Dr. Lucas, que eu vou deixar depois que ele terminar a falácia dele aí, eu vou deixar para depois. Vamos lá. Isso, a gente tem texto, por exemplo, 1 Timóteo 2,5 vai dizer: para contar um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Contexto vai... Essa falácia aí de 1 Timóteo, que vai dizer, São Paulo falando a Timóteo, que vai dizer que só há um mediador, esse mediador é mediador de salvação, ou seja, só há um Salvador. O próprio Jesus disse, só há um Salvador. Um Salvador, um Redentor, né? Então essa mediação aí é mediação de salvação, é mediador da salvação, não é intercessor. Se fosse intercessor, o próprio Espírito Santo não seria intercessor, porque o Espírito Santo é outro paráclito, ou seja, é outro intercessor. Eu vou, mas enviarei a vocês outro paráclito, que intercedem por vocês na alma de vocês com gemidos inefáveis. Então, logo, o único mediador, se fosse a palavra mediador ali, estivesse se tratando de único intercessor, o único intercessor no seio da Trindade seria Jesus. Porque São Paulo vai dizer que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então, logo, o Espírito Santo não poderia ser mediador. Não, mas o Espírito Santo é Deus. Mas se Paulo está dizendo que Jesus é o único, então, dentre as três pessoas da Santíssima Trindade, o único que poderia interceder seria Jesus, como São João vai dizer, né? Claro que São João não está dizendo que ele seria o último, o único, mas São João vai dizer assim, olha, filhinho, se vocês pecarem,
não pequeis. Mas se vocês pecarem, não fiquem aí angustiados, porque nós temos Jesus Cristo justo, que intercede por nós junto ao Pai. Né? Jesus Cristo justo, que intercede por nós. Mas o Espírito Santo também intercede. Nesse capítulo aí, acho que é 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, os versículos anteriores, os 4 versículos anteriores, vai falar de intercessores. Aí ele vai dizer, não, mas eles estão vivos. Eles estão vivos. Mas então, logo, Jesus não seria o único intercessor. Porque se os vivos podem interceder, então Jesus não seria o único intercessor. Logo ali é mediador de salvação. Falar justamente no verso 1 e 2 sobre intercessão, né? E em Efésios 2,18 vai dizer, por ele, Jesus, ambos temos acesso ao Pai por um Espírito. O próprio Senhor Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não disse que eu sou um dos caminhos, não é o único caminho. Né? Não existe um panteão de santos pelos quais a gente tem que passar para chegar a Deus. Jesus é o único caminho. Né? Além disso, a gente tem vários textos que mostram que a gente tem de fato livre acesso ao Pai. Por exemplo, Efésios 3, 11 e 12 diz, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus e confiança pela fé nele. E também Hebreus 10, 9 e 20. Por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um novo e vivo caminho. Então, a gente tem livre acesso ao Pai mediante Jesus, que é o nosso único mediador. E o próprio Jesus disse, o que pedires em meu nome, eu o farei, e não o que pedir em nome de um santo a alguém. Né? Pronto, aqui termina a introduçãozinha dele aí, né? Mequetrefe. Então, logo, quando diz assim, ele é o único mediador, já expliquei. Quando diz assim, o que pedires em meu nome, quando nós pedimos a um santo que está no céu, não é? Para interceder por nós, nós não estamos pedindo em nome de Maria, nós não estamos pedindo em nome de João, nós não estamos pedindo em nome de São José. Isso aí é a falácia da mentira. É a mentira mesmo, a mentira, o mau caratismo. É a falácia do mau caratismo, essa aí. Porque quando nós pedimos a um santo, nós não pedimos em nome do santo para que o santo faça. Nós pedimos para que aquele santo, que é uma nuvem de testemunha que diz a carta aos Hebreus, lá no capítulo 12. Capítulo 12 da carta aos Hebreus diz que existe uma assembleia de santos. Uma assembleia de santos que já chegaram à perfeição, Lucas. Que já chegaram à perfeição. E por terem chegado à perfeição, aquela perfeição que São Paulo diz, quando vier o que é perfeito vai, vamos dizer assim, que ultrapassar o que é imperfeito. Hoje nós conhecemos em parte, quando vier o que é perfeito, nós conheceremos como nós somos conhecidos. Então, essa Assembleia dos Santos que está lá em Hebreus 12, essa Assembleia dos Santos que São João viu, né, uma multidão, milhões de milhões, milhares de milhares, lá no céu, e que pedia justiça, vingança, né? Sobre aqueles que haviam matados, que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Esse grupo aí já chegou à perfeição e participa de maneira mais perfeita dos atributos divinos do que nós participamos. Se eu posso orar por alguém, pecador miserável que sou, eu posso orar por alguém, ser intercessor por alguém neste mundo. Imagine os santos que já estão na glória, já estão em uma comunhão perfeita, plena e inseparável com Cristo Jesus, que é a cabeça. Aí, não participa. Mentira. Agora a pergunta que eu quero deixar para o Lucas Banzoli e qualquer mortalista que existir, eu quero perguntar. Moisés apareceu no Monte da Transfiguração, Mateus capítulo 17, juntamente com Elias. Elias foi arrebatado aos céus. Então você pode até dizer, ele apareceu porque estava vivo, ele foi arrebatado, ele foi levado com vida. Mas Moisés, o livro do Deuteronômio, final do livro do Deuteronômio vai dizer que Moisés morreu e que Deus mesmo sepultou Moisés em um local oculto que ninguém pode encontrar. Se Moisés apareceu no Monte da Transfiguração, eu quero que você me mostre capítulo, livro, capítulo e versículo, onde está na Bíblia, livro, capítulo e versículo, que Moisés foi ressuscitado. Judas, versículo 9, quando fala
de Miguel guerreando, disputando com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Ali não fala de ressurreição. Ali fala de uma disputa pelo corpo de Moisés. Ali não é Jesus. Miguel não é Jesus. Apesar que esse Lucas Manzoli, ele é, assim, anda em comunhão com os adventistas do sétimo dia, né? Então pode ser que ele acredite que o arcanjo Miguel e Jesus são as mesmas pessoas, a mesma pessoa, né? Mas mesmo que, vamos supor que, segundo o que ele diz, que Miguel e Jesus é a mesma pessoa, mesmo que me mostra na Bíblia, capítulo e versículo, onde Jesus ou o arcanjo Miguel ressuscitou Moisés para que Moisés aparecesse no Monte da Transfiguração. E eu espero a resposta de Lucas Manzoli ou de qualquer outro mortalista na face da terra. Me mostre livro, capítulo, versículo, onde diz que Jesus ou o Pai ou o Espírito Santo ressuscitou Moisés para Moisés aparecer no Monte da Transfiguração junto com Jesus e Elias. E outra coisa, se Jesus o ressuscitou, ele é a primícia dos que ressuscitaram, porque Jesus diz que ele ressuscitou e Jesus é a primícia. Paulo diz que ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos para não mais morrer. E se Moisés foi ressuscitado e depois morreu, mostre na Bíblia onde diz que Moisés morreu depois de ter sido ressuscitado por Jesus. Porque Deuteronômio vai mostrar a primeira morte de Moisés. Mas se Moisés foi ressuscitado, mostre-me onde está na Bíblia que Moisés morreu de novo. E se Moisés não morreu de novo, ele é maior do que Jesus, porque ele foi ressuscitado para não mais morrer, e ele foi o primeiro a ressuscitar. E Paulo está mentindo quando diz que Jesus foi o primeiro a ressuscitar para não mais morrer. Esta é a pergunta que eu faço, o desafio que eu faço para todo e qualquer mortalista. Mostre-me na Bíblia onde Moisés foi ressuscitado, e se ele morreu de novo, mostre-me na Bíblia onde ele morreu, e quando ele morreu, e como ele morreu. Aí eu acredito que a alma verdadeiramente morre junto com o corpo. Fora isso, é tudo mentira, é tudo falácia, é tudo embuste, é tudo desejo de fama, e eu espero a resposta de qualquer mortalista. Deus abençoe a todos.